Olá! Hoje estou caminhando pela cidade de Belo Horizonte, a capital mineira. Estou especificamente aqui na Lagoa da Pampulha, em um local que é patrimônio mundial da humanidade, aqui no Museu de Arte que está logo atrás de mim. Então aqui é o Museu de Arte, onde é um patrimônio mundial da humanidade. E caminhando aqui pela essa região muito linda, muito prazerosa, muito harmoniosa de Belo Horizonte, me veio à mente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele utilizava muito a ligação da cultura com a meditação bíblica. Um exemplo disso é quando ele foi caminhar por Atenas, a linda cidade de Atenas. E o apóstolo, ele simplesmente não caminhava descontraído, mas ele buscava sempre algumas referências culturais para dar características daquele povo, qual era a religiosidade, qual era a adoração. Então o apóstolo Paulo, caminhando ali em Atenas, ele observa muitos ídolos, muitas estátuas, e uma delas dizia ao Deus desconhecido. E quando ele tem a oportunidade de juntar uma grande multidão, uma grande quantidade de pessoas, ele utiliza então aquela estátua do Deus desconhecido, ou seja, a cultura de Atenas, com a ligação em um único e verdadeiro Deus. Ele usa aquela escultura como uma ponte para pregar, para levar, para meditar na palavra de Deus. Então, com esse ensinamento hoje, eu caminhando aqui por esse local, também gostaria de fazer essa ligação cultural com a meditação bíblica, que é o que temos feito em muitos países. Fizemos essas meditações em Londres, utilizando ali o Palácio da Rainha, no deserto de Atacama, utilizando a meditação ali da solidão, utilizamos essa cultura ali em Buenos Aires com a avenida mais larga do mundo, no Chile com as estátuas ali na Praça das Armas. Então nesse local aqui também podemos fazer essa correlação da cultura com a meditação. Por quê? Porque aqui hoje é o Museu de Artes, mas em 1943, quando o prefeito de Belo Horizonte era Juscelino Kubitschek, ele tem uma ideia inovadora, uma ideia onde ele busca transformar a Lagoa da Pampulha em um ponto turístico, uma referência turística, não só no Brasil, como também no mundo. Então Juscelino Kubitschek chama Oscar Niemeyer para fazer um projeto, para arquitetar, desenhar exatamente aqui um cassino. Isso mesmo, Oscar Niemeyer desenha o que em 1943 era um cassino. E com o passar dos anos, cerca de 3 anos, esse cassino é fechado, porque se cria-se uma lei no Brasil onde não poderia mais ter esses jogos com apostas. Então aqui, nesse local, em 1943, era um local da grande nobreza de Belo Horizonte, onde se reunia a alta riqueza, os políticos, as pessoas de referência nessa cidade para shows, para festas e sobretudo jogos, e dentre eles especificamente jogos de cartas, baralho, com apostas. E é chegando nesse ponto que eu gostaria de fazer essa correlação, essa meditação bíblica. A Bíblia não diz em nenhum momento como mandamento a seguinte frase: não jogarás. Mas a Bíblia também não fala jogarás. Então, quando nós não temos objetivamente uma explicação sobre determinado tema, nós devemos contextualizar, observar qual que é o caráter, o princípio, a vontade de Deus para aquele tema. Nesse caso, jogos de cartas com apostas. Em 2 Tessalonicenses 3:10, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que não trabalha, que não coma. Então podemos observar que a vontade, a provisão de Deus vem direcionada pelo suor, pelo trabalho, pelo esforço do homem, e não pelo ganho fácil, pela busca da riqueza exacerbada através de jogos e de apostas. Então eu acredito que simplesmente
essa referência e analisar o caráter de Deus, nós podemos chegar à conclusão que não é da vontade de Deus esse consumo, essa busca pela riqueza através de jogos, através de apostas, e sim pelo trabalho. Pois bem, mas nesse contexto também se encontram as pessoas desempregadas. Nesse caso, eu creio que a Bíblia nos mostra que essas pessoas devem buscar em oração a Deus, para que Deus, que é o provedor, ele também sustente, ele prepare a provisão e no tempo certo também direcione para um trabalho que seja do agrado, que seja da vontade dele. Acredito que essa meditação sobre jogo de cartas com apostas, ela já é simples, ela já está bem clara na mente de todo cristão. Mas eu gostaria de deixar uma meditação um pouco mais profunda, um pouco mais introdutiva dentro do contexto bíblico, que é o jogo de cartas, o jogo de baralho de forma lúdica, de forma a trazer simplesmente uma brincadeira no lar entre filho e pai, entre esposo e esposa, entre amigos. Esse jogo de cartas de baralho em casa, sem que se tenha nenhum tipo de aposta, simplesmente uma brincadeira, uma descontração, algo lúdico no final de semana. O cristão deve ou não jogar baralho sem aposta? Pois bem, para entendermos melhor qual é a obrigação ou a direção que o cristão deve fazer quando se tem essa pergunta, é que as cartas, ela acabam se perdendo no tempo a sua origem, né? A origem das cartas, ela se perde no tempo, existem diversas ramificações. Mas essas cartas atuais, essas que temos no baralho de hoje, no Brasil e alguns países do mundo, elas foram criadas em 1392. Isso para uso do rei Carlos da França. Esse rei sofria de uma grande debilidade mental e ele era um homem muito maligno. Ele escarnecia da palavra de Deus, da vontade de Deus, e ele manda criar então essas cartas que temos hoje por um homem extremamente degenerado, blasfemo, que é totalmente contrário à vontade e à palavra de Deus. Então, nesse contexto, nós conseguimos observar que a criação, a motivação da criação das cartas que temos hoje, ela não vem da parte nem da vontade de Deus. Ela vem com uma motivação, com uma criação maligna, em busca de ofender a Deus, de escarnecer Deus, de blasfemar da palavra de Deus. E isso nós podemos contextualizar quando abrimos as cartas. Vocês podem observar que nas cartas tem diversas figuras, e eu trago para essa meditação somente 3 dessas diversas figuras com os seus fundamentos, com as suas origens. E essas 3 que eu trago hoje, a primeira é o rei. Então, o rei foi criado nesse contexto histórico através do rei Carlos da França, que tinha esse coração maligno, e ele coloca a figura desse rei, na verdade, como a representação do diabo. Então esse rei que existe nas nossas cartas, na verdade a motivação, a figura simbólica dele é o diabo. E ele cria uma segunda carta, que é a rainha. Na verdade, essa figura lá na sua origem representa Maria, mãe de Jesus. Então, qual que era essa motivação maligna desse rei? Ele queria fazer essa junção entre o diabo com Maria e dizendo, né, ilustrativamente, que essa junção nasceu o valete, que na verdade para ele é Jesus. Então, eu acredito que com essa explicação, com essa motivação maligna, mesmo que de forma lúdica, de forma como brincadeira, de forma onde pai brinca com o filho dentro de casa, no seu lar, mas tendo uma motivação maligna, e tudo aquilo que vem para ofender a Deus,
para difamar da palavra de Deus, eu acredito que não deve ser usado e nem estar em um lar de um cristão. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.